Vai. Crítica do grupo que critica a ONU. Bom, primeiramente queria entender se a gente está jogando talvez no mesmo time, porque a gente está concordando bastante. Você acabou de afirmar, a gente até se convenceu, mais ainda, acabou de confirmar que a ONU não consegue, ela é ilimitada, não consegue. Ok, claro, você colocou um pouquinho do limite, que é porque os estados não obedecem, né? Agora, a ONU não nasceu para ser um outro estado. A ONU nasceu para ser uma organização onde todos esses estados que você agora está dando a culpa de não, no final, de não cumprir com os próprios deveres, em 98, por exemplo, todos eles assinaram um compromisso onde eles permitem a intervenção da ONU quando tem, por exemplo, o estado falido. Como a ONU, que nasceu para lidar com questões estatais, hoje pode lidar com um estado falido que não é nem mais um estado como o Sudão, por exemplo, isso já demonstra mais uma vez a necessidade de uma reforma urgente. Talvez não é reforma, porque você afirmou várias vezes que a ONU não consegue. Então, queria dizer ao meu amigo, que também não lembro o nome dele, que a gente podia pensar em algumas soluções, mais uma vez. Não é nosso papel hoje dar soluções, porque nós estamos criticando, inclusive aconselho ao grupo de ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo, porque afinal você representa a ONU, você não pode ficar chateado com crítica, porque isso talvez reflete o próprio caráter da ONU hoje. Ela não aceita crítica, e não aceita crítica, não aceita propostas, como por exemplo, você fala, como se a gente consegue, se os estados não deixam. Agora, talvez se tivesse algum estado do Oriente Médio representando o Conselho no Conselho de Segurança, ou algum representante da América Latina no Conselho de Segurança, talvez os ânimos seriam um pouco mais leves. Agora, mas é especulação, como a gente está, como a ONU costuma fazer. Agora, o nosso querido mediador nos propôs de não ficar somente na questão do genocídio, isso chama emotividade, e a gente pode pensar, além de tudo que nós falamos, outros exemplos, milênio, por exemplo, as 8 propostas do milênio, que está falando de morte, de desastre, de genocídio, está falando de propostas. Mais uma vez, a ONU propondo, a ONU tendo boas intenções, e mais uma vez a gente dizendo que intenções sem projeto e sem um planejamento não levam a nada, porque a gente aqui não está criticando só para criticar, porque quando quem critica uma intenção, um projeto ou uma proposta que tenha fundamento, que tenha um planejamento, que seja algo realizável, aí essa pessoa que está criticando está errada. Aí eu te dou razão, você está criticando algo de bom, que pode dar certo. Agora, quando a gente considera pontos como acabar com a fome no mundo, acabar com as guerras, incentivar a instrução a todos os povos, meio profético, meio utópico, você utilizou essa palavra. Então, considerando, parêntese, que o prazo limite para essas 8 pontos acaba daqui a muito tempo, 2015. Daqui a alguns anos acaba esse prazo para... e eu quero te perguntar, então, como a ONU pode decidir quais são as necessidades de desenvolvimento, que você usou essas palavras do Ban Ki-moon, que foram usadas erroneamente, que a ONU quer desenvolver desenvolvimento para todos os povos. Mas eu te pergunto, o que é desenvolvimento para os Estados Unidos e o que é desenvolvimento para o Burkina Faso, por exemplo? Qual é a necessidade de se desenvolver para um país já desenvolvido e um país que tem outras necessidades? Ou seja, a ONU hoje está cometendo uma grandíssima falha, que é não levar em considerações a cultura, as culturas e as situações que com os países estão. Parece que muitas vezes a gente está querendo colocar todos os estados, todos os atores estatais no mesmo nível, e não são. Então, essa é mais um ponto que a gente gostaria de ter uma resposta. Como a ONU pretende alcançar 8 importantíssimos pontos, como acabar com a fome no mundo até 2015. Tá bem.